Olá pessoal, bem-vindos todos. Hoje eu chamei a doutora Marina Muneroli, a gente trabalha junto aqui na Clínica Artesano para uma conversa meio informal, porque a gente recebe muitos questionamentos, muitas perguntas no dia a dia, pacientes de vários locais, sobre as dúvidas sobre transplante capilar, transplante de sobrancelha. E às vezes a gente não consegue responder todos os pacientes, então chegam dúvidas do Instagram, no WhatsApp, chega no Facebook, e aí eu chamei a doutora Marina para bater um papo. A doutora Marina é nossa colega, nós trabalhamos junto, ela é dermatologista, ela entende muito da parte de transplante e a gente vai responder algumas perguntas, né, doutora Marina? Isso. Primeira pergunta, um paciente do Paraná perguntou sobre o transplante de sobrancelha, assim, de fios sintéticos. Você já ouviu alguma coisa? O que tu recomenda, assim? Sim, a gente já ouviu, mas a princípio o que a gente recomenda é o fio do próprio paciente, pelo risco que o fio sintético tem de rejeição. Então a gente usa o fio aqui da região occipital, que é o fio mais parecido com o pelo da sobrancelha. Geralmente fios únicos, né, doutora Marina? Mas a parte de baixo, assim, eu acredito que sejam os mais adequados, né? Isso. O segundo paciente aqui, ele perguntou, um paciente aqui do Rio Grande do Sul, perguntou sobre dormir no procedimento, se ele dorme, e porque ele tem um certo medo de ficar acordado. Ele ouviu falar, pelo menos ele botou no e-mail, né, que ele ouviu falar que às vezes os pacientes ficam muito tempo no procedimento, né? Como é que funciona assim? Ele dorme? Ele lembra de alguma coisa ou não? A princípio, no transplante capilar, a gente faz uma sedação leve, né, com o anestesista, então geralmente o paciente não vai lembrar de nada. E no transplante de sobrancelha, normalmente a gente não faz sedação, mas caso o paciente seja um pouco mais ansioso, enfim, acho que dá para fazer uma sedação leve. Uma sedação oral daí, né? É isso. Porque normalmente no transplante de cabelo a gente tem o auxílio do anestesista, né? Então o anestesista faz o paciente dormir, somente nas horas de bloqueio, a anestesia local, ele dorme um pouco mais profundo, né? Tem a segurança do médico anestesista junto. O outro paciente aqui, essa pergunta é frequente, tem 3 pacientes que fizeram ela. E eles perguntaram assim, o que mudou com a técnica FUE, que é a técnica de folículo único que a gente usa, né? Para as técnicas que eram feitas antigamente, assim, doutora Maria? Bom, a técnica FUE, ela fica então mais natural, né? Porque a gente tira folículo por folículo e coloca na área, então, receptora. E as técnicas usadas antigamente tinham um corte, então ficava uma área de cicatriz, né, onde tirava, mas eu acho que principalmente a questão da naturalidade. Bem mais natural, né? Bem mais natural. E não fica aquele corte, né? Não fica o corte, aquela cicatriz. Tá. Outro paciente aqui perguntou como é feito o desenho da sobrancelha no transplante de sobrancelha, né? Se ela pode no dia da cirurgia olhar antes de fazer, se a gente faz o desenho, daí ela tem a opção de olhar assim, se gostou ou não do desenho. Como é que é feito assim? Então, no momento, né, do transplante, a gente tem uma designer que é a Thaís Fuga, que ela nos acompanha. Ela faz o desenho baseado na face do paciente, né? E sim, o paciente pode olhar, pode dar a sua opinião. Normalmente a gente corrige alguma assimetria também, tenta corrigir, né? Alguma assimetria, áreas de falha, né? Mas a gente mostra para o paciente. Mais uma pergunta, se tem muito risco de infecções na cirurgia? Não, normalmente é uma cirurgia que não tem risco, a gente faz em ambiente adequado, faz asepsia adequada, o paciente usa antibiótico, então a princípio não tem muito alguma risco. Infecção pode ter na área do folículo, mas eu acredito que ela é bem reduzida, né, com esses cuidados. Não é uma coisa comum de acontecer. Tá. E outro paciente falou que o vizinho dele fez um transplante e que ficou um cabelo, que ele falou, cabelo parelho, como se fosse cabelo de boneca. Eu não sei se ele sabe esse termo, se ele procurou em algum lugar, mas é o termo que a gente usa, né? Isso. Quando fica todo parelhinho aqui, como é que a gente evita para que isso não aconteça? Então, para evitar isso, a gente faz micro e macro irregularidades, né? Não faz uma linha reta, né?
E também no início ali do couro cabeludo, né, a gente usa folículos de um fio só para ficar mais natural e evitar esse cabelo de boneca. Esse cabelo que não fica natural. Mais uma pergunta por WhatsApp, essa pergunta de Santa Catarina: se tem muita dor no pós-cirúrgico? Não, normalmente não tem muita dor, a gente deixa analgésico caso seja necessário. Mas não. Analgésico leve, né? Isso, analgésico leve, sim. Outro paciente aqui, lá, esse é de longe, tá? Ele fala que é diabético e foi orientado a não fazer, que já consultou 2 médicos especialistas e contraindicaram. Segundo ele é controlado, diabético, mas, enfim, ele tem esse questionamento. Qual que é a tua orientação? A princípio, a gente não indica mesmo para paciente diabético, porque tem uma chance de ter uma menor pega, digamos assim, do fio, e pela questão da cicatrização também. Então, normalmente a gente não indica. Tá. Outro paciente pediu se tiver necessidade, se às vezes acontece, ele perguntou, de ter que fazer mais de um transplante, por um caso assim, e qual seria o limite de tentativa, vamos dizer assim? Sim, sim, é comum fazer mais de um transplante. Normalmente a gente tira uma quantidade pequena, digamos assim. Normalmente a gente tira as unidades dessa área doadora, mas a gente não faz uma depleção dos fios, né? A gente não tira todos os fios. Tem uma quantidade determinada. Isso, uma quantidade determinada. Para não ficar falhas, né? Isso. E então, normalmente, se o paciente tem uma área doadora boa, né? Ele pode sim fazer mais de um transplante. E tem sido comum, né, agora com o aumento do número de transplantes, né, os pacientes quererem, por exemplo, assim. E o paciente que tem uma área, às vezes, maior de calvície, ele provavelmente vai ter que passar por mais. Isso, não tem... O limite, na verdade, é a área doadora, né, o quanto que ele tem ali para retirar sem ficar falha. Até tem os fios corporais, às vezes, que você pode usar, mas eles não são tão adequados quanto no cabelo, né, em termos de cobertura. Eles não pegam tão bem. Outro, quando volta ao trabalho? Normalmente a gente indica 3 dias. 3 dias? 3 dias. Porque às vezes no pós assim vai ter um pouquinho de edema, enfim, mas normalmente a gente indica até a primeira lavagem no 3º dia, né? Daí a partir dali pode ir. Qual a diferença do transplante de sobrancelha para micropigmentação? O transplante de sobrancelha, ele é definitivo, né? E também é mais natural, né? Então, é o fio do próprio paciente, e a micropigmentação é uma pintura, isso. Uma pintura daqueles fios que já estão ali, né? Isso. E agora é muito comum os pacientes fazerem a micro, né? E, enfim, por alguma questão, retiram. Isso. E aí o transplante de sobrancelha... A gente até operou uma paciente a semana passada que foi isso, né? Isso. Ela teve que tirar e daí fez o transplante. Isso aí. Se a outra aqui, se o transplante de sobrancelha é feito com anestesia local? Sim, anestesia local. No geral, a gente não faz sedação, a gente faz só anestesia local, tanto da área doadora quanto da área receptora. Pegando um gancho dessa anestesia local aí, eles perguntam se é feito em consultório. A gente tem feito no ambulatório, né? A gente não tem feito no consultório mesmo, enfim, por causa da esterilização, dos materiais, mas um pouco mais prático fazer no ambulatório. A gente faz em centros ambulatoriais, né? Como se fosse uma sala cirúrgica, uma estrutura um pouco menor que o hospital, mas em estrutura que tem todo o aparato de esterilização e tudo mais, que tem os protocolos, e acaba sendo melhor, né? Mas no espaço físico e tal. As últimas perguntas aí, Marina, até porque meu café terminou aqui. Quem pode fazer o transplante capilar por lei? Quais os profissionais pela lei são permitidos? A princípio, só o profissional médico. Só médico, né? Só médico. Tanto o capilar quanto o de sobrancelha, né? Sim, a princípio sim. Tá. Falta 2 aqui. A penúltima. O uso de anabolizante... o paciente usa anabolizante para fins estéticos. E daí, quando ele começou a usar, ele até fala que usar anabolizante não vem ao caso, são vários. Mas depois que ele começou a usar, ele notou que começou a perder o cabelo.
né? Não é natural esse efeito Isso. colateral do uso de anabolizantes. Daí ele perguntou se ele pode fazer o transplante e se for fazer, se tem que suspender o anabolizante. O ideal é que suspenda, né? Porque senão vai continuar, a calvície dele vai continuar a progredir, né? Mas sim, é um paciente que pode fazer, né? Pode também fazer uma terapia oral, né? Fazer uso de medicamentos, mas não seria uma contraindicação, né? A única coisa também é muito importante, sim, o paciente que usa hormônios, ele tem que suspender um tempo antes da cirurgia, que aumenta muito o sangramento, sim, né, Marina? Porque aumenta a vascularização, pressão arterial, né? Então a gente, além de ter que suspender pelo risco da cirurgia até, o pós-cirúrgico com o uso vai voltar todos aqueles efeitos que o anabolizante causa, né? Essa parte androgênica de aumento da perda das áreas não transplantadas, vamos dizer assim. E a última aqui, tomo finasterida e minoxidil a 1%. Minoxidil oral, então, né? E poderei suspender se eu fizer o transplante? Não precisa mais usar? Não, vai ter que usar. Essa terapia, na verdade, o transplante não é um tratamento definitivo, digamos assim, no sentido de não ter que tratar mais, né? A gente normalmente faz o uso contínuo da dutasterida ou da finasterida, né? Associado ao minoxidil oral, né? Aí, normalmente a gente usa 2 miligramas, mas vai depender do caso do paciente. Mas tem que fazer terapia contínua, sim. Então, o transplante não quer dizer que não vai ter que usar remédio, pelo menos por a medicina. Nesse momento, Nesse momento a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Nesse momento precisa. Então tá, pessoal, se tiverem dúvidas, nos mandem perguntas. Hoje eu compilei as dos últimos 2 meses com a Marina. A gente às vezes não se encontra tanto, né? Mas sim, a gente se encontra em bastante cirurgias, avaliação dos pacientes de cabelo. Mas às vezes a gente não tem tempo de discutir as dúvidas dos pacientes. Às vezes eu respondo uns, ela responde outros, a secretária responde alguns. Mas vocês nos enviem no WhatsApp, no nosso site, né? E depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que é o Artesano Capilar, né? Ou no nosso Instagram, que é a Clínica Artesano, ou Facebook, né? Então a gente tá aí sempre para responder as perguntas. E nós somos do Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Recebemos pacientes geralmente da região e do estado. Mas a gente tá aí sempre recebendo dúvidas até de pacientes do Centro-Oeste e de outros locais. Até esses dias, até algumas consultas do exterior, né? Então tá, obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Até mais.